Olá, seja bem-vindo ao meu canal Padre Ciro Sinotti. Antes de você continuar a assistir esse vídeo, aproveita, faça a sua inscrição aqui no meu canal, ativa o sininho para que todas as vezes que tiver um vídeo novo ou estiver entrando ao vivo, você possa também comparecer aqui junto para fazermos aqui neste canal um momento de fé, um momento de oração e, é lógico, também um momento de estudo, de aprofundamento. Quero, no dia de hoje, trabalhar um tema que me foi pedido pela equipe de Nossa Senhora, né? A comunidade Nossa Senhora da Esperança, que trabalha com pessoas sós e também com pessoas viúvas. E hoje o tema que nós estamos estudando e queremos meditar à luz da palavra de Deus é: creio na Santa Igreja Católica. Para que este tema possa ser aprofundado, vamos iniciar este nosso momento de aprofundamento da nossa fé na nossa oração também, a partir da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de amor e Pai de bondade, pedimos a Tua bênção e a Tua proteção para poder aprofundar a nossa vida na Tua palavra e nos ensinamentos da nossa Santa Igreja. Dá-nos, Senhor, a graça, a luz e a força do Teu Espírito Santo, para que as minhas trevas sejam iluminadas pelo clarão da Tua palavra, pela luz do Teu Espírito Santo, que ilumina, que brilha e que aquece a minha escuridão e aquece também a minha vida. Que a Tua palavra, Senhor, venha em meu auxílio e em minha proteção, para que toda a minha vida seja tomada por ela. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. A palavra de hoje que nos ajuda e é o pano de fundo para a nossa meditação está aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 16 a 20. Mateus, capítulo 28, versículos de 16 ao versículo 20. Assim diz a palavra. Os 11 discípulos caminhavam para a Galileia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que nós meditamos à luz da palavra, nós estamos dando sequência aos ensinamentos daquilo que Jesus revelou para os seus apóstolos. Este é o primeiro ponto que nós precisamos compreender. A revelação plena, ela tem a sua finalização com a morte do último apóstolo. A partir da morte do último apóstolo, que foi João, ali se encerra a revelação direta. Isso mesmo, revelação direta, ou seja, de Jesus para os seus apóstolos. A partir da morte do último apóstolo, o que fica para cada um de nós? A tradição, a palavra, os ensinamentos, ou seja, aquilo que os apóstolos ouviram do Senhor, testemunharam junto com as suas primeiras comunidades, eles deixaram a palavra, deixaram os ensinamentos, deixaram aquilo que o Senhor Jesus falou ao coração deles. Hoje, quando nós tratamos deste tema, creio na Santa Igreja Católica. Veja, este é o primeiro argumento que nós temos que nos perguntar. Onde que nós
cremos. Veja, a nossa fé não é uma fé abstrata. Nós não recebemos simplesmente uma fé para acreditar em qualquer coisa e muito menos para acreditar em qualquer lugar. O termo daquilo que está na profissão de fé é muito claro. Creio na Santa Igreja Católica. Creio na Igreja Católica. E veja, não é apenas um crer na Igreja enquanto instituição. Não, ao contrário, vai muito além disso. É crer dentro da Igreja. Ou seja, quando eu fui batizado, eu fui inserido onde? Numa igreja, numa fé, numa comunidade. Eu não creio e eu não acredito simplesmente naquilo que me é dado pelo mundo. Eu creio nos ensinamentos, na doutrina, na palavra que a igreja me ensina. Ninguém acredita simplesmente naquilo... Desculpa. Ninguém simplesmente acredita apenas naquilo que está dentro de si mesmo. Ou seja, a nossa fé nós recebemos de quem? Recebemos da igreja. Recebemos os ensinamentos do Senhor. Recebemos a sua palavra por meio da igreja. Por isso que no creio nós dizemos creio na igreja. Ou seja, eu creio dentro dela. Eu creio naquilo que a igreja me ensina. Eu creio naquilo que a igreja transmite para mim. Por quê? Porque a igreja ela é fiel depositária. Foi dada à igreja a missão de guardar, de levar, de guardar este imenso tesouro que é Jesus Cristo, a sua palavra, os seus ensinamentos. Por isso que nós temos a graça de participar desta comunidade que é a igreja e formar o quê? Aquilo que Pedro diz para os apóstolos e para todo o povo. Nós formamos com Deus um povo sacerdotal, um povo que reúne a grandeza de Deus, reúne o amor de Deus e assim se torna, junto com Deus, um único povo, uma única nação, onde por meio da igreja e na igreja nós professamos esta nossa fé. Então vejam, nós cremos na igreja. Cremos naquilo que a igreja acredita, naquilo que a igreja professa. Por quê? Primeiro foi dado a Pedro a graça de ser o primeiro, dos apóstolos. O primeiro a ser chamado e o primeiro, aquele que Jesus deu a graça de poder continuar. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, apacenta o meu rebanho. E veja, tudo isso é possível graças a quê? Graças ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos reúne, é o Espírito Santo que nos congrega, é o Espírito Santo que dá a força a todos nós para poder continuar este grande mistério. Duas coisas são essenciais para que a gente possa também se aprofundar neste tema sobre crer na igreja. Primeiramente, Jesus ele deixou a igreja como instrumento de salvação. Esta é a finalidade da igreja. A igreja não nasceu para ser um grande império. A igreja não nasceu para dominar o mundo, como algumas pessoas querem acreditar. Não. A igreja ela é instrumento salvador da graça de Deus. Ela é este grande sinal visível desculpem, da graça e da ação de Deus no mundo. Por isso que a igreja, no momento da última ceia, ela nasce.
Dois momentos nós podemos compreender este nascimento. Na Quinta-feira Santa, quando Jesus ele chama os seus apóstolos para a última ceia e ali ele institui a Eucaristia. Existe um grande axioma, né? Uma grande frase que diz assim: a Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. Não podemos pensar a Eucaristia sem a igreja e a igreja sem a Eucaristia. Pensar a igreja sem a Eucaristia é retirar da igreja este grande tesouro, este grande dom que foi dado pelo próprio Jesus. Porque, afinal de contas, a Eucaristia é o corpo do nosso Deus, é o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, a Eucaristia faz a igreja. A Eucaristia faz a comunidade dos fiéis. A Eucaristia, ela proporciona que este povo, congregado na unidade, congregado na fé, viva e seja alimentado por ela, a Eucaristia. A Eucaristia faz a igreja. E a igreja, por sua vez, vivendo do seu Senhor, ela faz a Eucaristia, por meio dos apóstolos que receberam e que, por sua vez, transmitiram este ensinamento a cada um de nós, fazendo com que esta palavra também chegasse a todos e a cada um de nós. Veja, nós dizemos que cremos numa igreja, uma igreja que é una de unidade, unidade na diversidade. A igreja ela tem a alegria de poder receber e de agrupar indivíduos muitos diferentes. E vejam, nós agrupamos, nós nos reunimos como diferentes, por quê? Por causa da diversidade. A diversidade de dons, a diversidade de carismas, a diversidade de modos de ser. Na nossa igreja, há muitos, né? Nós temos pastorais, temos os serviços, temos os movimentos, temos diversos modos de nos encontrarmos e de trabalharmos a fé. Não existe um único modo de ser, de agir, de pensar. Temos uma única fé, isto é verdade. E é isto que dá a unidade à igreja, a fé. A mesma fé que eu, Padre Ciro, professo aqui, é também a mesma fé que você professa aí na tua casa. A pessoa que mora no Oriente, a pessoa que mora nos Estados Unidos, mora na Itália, mora na França, se ela é católica, como eu, ela professa a mesma fé. Ela crê da mesma maneira, ela crê nas mesmas verdades. E isso proporciona o que a cada um de nós? O sinal da unidade. Este é o grande sinal sensível da nossa fé quando nós falamos que temos, por exemplo, o Papa como o sucessor de Pedro, porque coube a Pedro guardar este depósito da fé, os ensinamentos, as verdades que nós recebemos. Por isso que o Papa, ele é este grande sinal da unidade. O Papa, ele tem o dever de guardar a fé petrina, a fé que Pedro recebeu do próprio Jesus. Então, quando nós falamos que a igreja ela é una, o principal sinal visível da sua unidade é Pedro, o Papa, aquele que é o primeiro a ser chamado, a convocar este povo que somos nós a viver nesta unidade. Também nós temos uma outra característica, ao dizer que a igreja também ela é santa. Santa porque é uma só coisa com Cristo, com Deus, aquele que é o único santo, que ama como sua esposa a própria igreja. É tão bonito quando o apóstolo Paulo, ele diz isso na sua carta, né? Assim como o marido deve amar a sua esposa, Cristo também amou a sua igreja
como sendo a sua esposa. É tão bonito isso, saber que não somos santos porque somos virtuosos. Não somos santos pelo nosso esforço, pelo nosso sacrifício, por aquilo que eu faço. Não somos nada para nos santificar por nossas próprias forças. Quem nos santifica? Cristo. Cristo, por meio da igreja, Cristo, ele usa do seu amor para poder nos santificar. Por isso que nós dizemos que a plenitude dos meios da salvação estão na igreja, porque Cristo, ele amou a sua igreja, ele amou como sendo a sua esposa, foi fiel a ela até o fim, entregando-se inteiramente. Olha que bonito isso. Ele se entrega inteiramente para a sua igreja. Ele se entrega de corpo, alma, aquilo que nós professamos, corpo, sangue, alma e divindade. Ele entrega todo o seu ser para a igreja. Para quê? Para poder nos santificar. Paulo, ele chama de santos todos os cristãos por causa do dinamismo do Espírito que age no coração dos que foram batizados. Todo aquele que é batizado recebe o quê? O Espírito Santo. Não somos apenas corpo e um amontoado de ossos que nos sustenta. Não. Nós fomos chamados à santidade. E o Espírito Santo de Deus, ele se move dentro de nós e nos dá a graça de sermos portadores desta graça. Se a igreja é santa, é porque Jesus Cristo é o santo por excelência. E por sua vez, ele santifica a cada um de nós no seu amor. Dizemos também que a igreja, ela é católica, né? E este sentido de ser católico é com relação à universalidade, né? Católico, a palavra grega significa universal, ou seja, a igreja que está espalhada por todo o mundo. Aqui no Evangelho, Jesus ele dá uma ordem em Mateus: ide por todo o mundo e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nesse sentido que nós levamos a palavra. É nesse sentido que a igreja ela é católica, universal. Ela abraça o mundo para levar a palavra do seu Senhor. Também dizemos que a igreja ela é apostólica. Isso mesmo, ela recebeu uma missão onde o próprio Cristo dá aos apóstolos a graça de transmitir esta fé. Ou seja, a nossa igreja ela tem uma tradição. Foi dada aos apóstolos, primeiramente aos 12. E os 12, por sua vez, foram transmitindo e instituindo apóstolos. Hoje, quem são os verdadeiros apóstolos? Os bispos. Eles são chamados os apóstolos na nossa igreja hoje. Foi dado a eles o poder da sucessão. O bispo, ele pode vir a se tornar um papa. Todo bispo, ele pode se tornar papa, né? Dentro da ordem daquilo que é da igreja. O bispo, que depois recebe o seu título de arcebispo, cardeal, e assim participando de um colégio cardenalício, pode participar da eleição, sendo eleito ou eleger um papa. Por meio desta sucessão apostólica, a igreja ela vai dinamizando, vai levando o seu espírito, o espírito do Senhor, fazendo com que todos os povos creiam, cresçam e vivam nesta unidade. Católico, né? Vamos frisar bem, significa a igreja anuncia a totalidade da sua fé. Traz e administra a plenitude dos meios de salvação. É enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens, abarca todos os tempos. Ela é, por sua própria natureza, missionária.
A igreja está sempre em missão, ela não para. Se ela ficar parada, ela está deixando de anunciar. Então, o sentido de ser católico é ser missionário. Apostólica, apóstolo, o enviado. O apóstolo é aquele que é enviado. Fala com a autoridade daquele que o envia. A palavra não é do apóstolo, a palavra é do mestre. Ele não leva a sua própria palavra, mas ele leva a palavra daquele que o enviou. O número dos 12 apóstolos remete às 12 tribos de Israel e indica que Jesus congrega o povo de Deus novo e definitivo. A igreja é chamada apostólica, porque os bispos sucedem em uma linha direta aos apóstolos e guardam o depósito que eles mesmos receberam do Senhor, o depósito da fé, o grande dom precioso do nosso Deus. Espero que tenha ajudado, né? Espero que também não tenha ficado longo todo este nosso vídeo. É um tema extenso, né? Que merece ser abordado com profundidade. Então, creia na igreja, na fé da igreja, porque a igreja, ela testemunha o amor do seu Senhor. Ela acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus enviado ao mundo para nos salvar. Esta é a fé da igreja, que nós cremos e professamos. Fora da igreja, não tem como crer, porque nós recebemos da igreja este dom, o dom de Cristo.